Olá, olá, tudo bom? Tudo bom? Aluno Uniateneu. Que momento, hein? Nós estamos? Que momento, que momento, que momento. Galera, me chamo Heitor, sou professor da Uniateneu já faz um longo tempo. Para mim é uma satisfação muito grande gravar essa aula para vocês. Aula de programação orientada a objetos. Uma disciplina muito boa, muito bacana, muito gostosa de se aprender, até mesmo pela sua praticidade, tá? A gente sabe que nós estamos em um momento de quarentena, um momento de ficar em casa. Se você pode, claro, fique em casa, você deve ficar em casa. Nesse momento eu estou gravando essa aula de casa, tá bom? Então, a gente sabe que a gente está em casa, muita coisa pode acontecer. Eu tenho, né, esposa, minha sogra está aqui também. Às vezes minha sogra começa a rir ali, tá assistindo alguma coisa, ele começa a rir. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, tá? Toca o barco, é assim mesmo. A gente vai no. Qualquer coisa a gente acaba rindo junto com qualquer coisa que acontecer, tá certo? Então, para mim é uma grande satisfação. Vamos juntos, vamos aprender juntos. Então, mais uma vez, fique em casa. Caso você não possa, caso você tenha que realmente sair para trabalhar, você está trabalhando com serviços essenciais, toma cuidado, usa aquela máscara bacana. Hoje em dia, a máscara é mais do que a proteção, né? Tá virando um acessório. Aqui perto de casa tem uma calçada vendendo vários modelos de máscara com várias estampas diferentes, né? Não, usa a máscara, usa o álcool em gel, se cuida, se tenta ao máximo manter a distância, que vai dar tudo certo, tá bom? A gente sabe que o momento é um momento difícil, é um momento complicado, mas que com certeza a gente vai sair dessa e vai sair dessa muito melhor do que entramos, tá bom? Então, galera, vocês sabem que você que está estudando à distância, você tem ainda mais a responsabilidade de estudar o material que é disponibilizado na nossa plataforma, no nosso fórum. Tá bom? Então, assista a aula, assista as dicas aqui do professor, porém a gente sabe que nós temos todas as unidades 1, 2, 3 e 4 disponíveis para você estudar. Então, estudem os materiais, tá bom? Não esqueçam de estudar os materiais. E outra coisa, participar dos fóruns. É de extrema importância que você, aluno Uniateneu, participe dos fóruns. Tire suas dúvidas com o professor, tire suas dúvidas com o tutor, que está lá para atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos diante, bola para frente, vamos juntos, que vai dar tudo certo, tá ok? Tá ok? Vamos lá, vamos lá. Então, galera, como eu falei para vocês, a nossa disciplina é a disciplina de programação orientada a objetos, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui devagarzinho. Então, galera, quando eu falo de programação orientada a objeto, eu estou falando de programas que realizam suas tarefas usando classes e objetos reutilizáveis, tá? Um grande detalhe, quando a gente começa a falar de programação orientada a objeto, a gente pode, em algum momento, confundir, tá certo? A gente pode até mesmo confundir a situação de programação estruturada, tá bom? Por que a gente acaba confundindo? Porque a gente pensa que programação estruturada é a mesma coisa de programação orientada a objetos. Na verdade, não é bem assim, tá bom? Quando eu falo de linguagem que dá a opção de orientação ao objeto, obviamente essa linguagem ela já é por si só estruturada. Mas a ideia de linguagem estruturada ela surge antes da programação orientada ao objeto. Tem algumas características, alguns tipos básicos que estão na programação estruturada. Quais são eles? São sequências, condições, repetições. Então, quando eu estou falando de um programa que vai ser executado em sequência, esse programa que vai ser executado em sequência, ele tem comandos ali a serem executados em sequência, que isso já dá uma certa característica de um programa estruturado, tá?
Eu tenho também condições. Quais são as condições que a gente já conhece, né? Quais são as condições, os comandos de condição? É o if, né? O if else, e também o switch. São dois comandos de condição aí que também caracterizam uma programação estruturada. Tá? Mas nós temos também outros, né? Tem o comando de repetição, que é o for, while ou do while, e a gente sabe que são usados para repetição. Um para repetição, onde você sabe aonde que você quer parar, e outro para uma condição que vai parar de acordo com a condição pré-estabelecida. Quando chegar nessa condição, aí você tem a parada, ok? Então, qual é a ideia da programação estruturada? Você tem um programa que ele começa, vamos supor, ele pega aí dois números, e depois de pegar esses dois números, eles vão, por exemplo, checar o número A, né? Vamos supor que você está lendo dois números aí, o número A e o número B. Uma das coisas que o programa pode fazer, por exemplo, é simplesmente checar. O A é divisível por B? Aí você, sim. Então, diga que é divisível por B. Se não, né, você vai dizer, não, A não é divisível por B. E aí o programa vai ser encerrado. Então, você tem uma série de sequências aí que fazem essa estruturação do programa. Tá? Então, a programação orientada a objeto ela surge como alternativa a algumas características de estrutura, tá? Da programação estruturada, com o intuito também de sua criação de aproximar o manuseio das estruturas a algo próximo à nossa realidade. Como? Justamente com os objetos. Os objetos é algo genérico que pode representar, como se ele pode representar, sim, alguma coisa tangível na nossa realidade. Então, tem dois conceitos chaves aí quando eu falo de programação orientada a objetos, que é o conceito de classes e o conceito de objetos, tá bom? Que a gente vai estudar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, quando eu falo de programação orientada a objeto, nós temos conceitos chaves, que é o conceito de classe, conceito também de objetos. E claro, eu tenho outros conceitos, como por exemplo, encapsulamento, herança, polimorfismo, sobrecarga. E como todo, como eu falei para vocês, a programação orientada a objetos, ele já vai pegar aí de cara a ideia de programação estruturada. Vamos lá, continuando. Então, quando eu falo de classes e falo também de objetos, a minha classe ela nada mais é do que a abstração do projeto, o molde. O molde que vai dar sentido a alguma coisa, certo? Já o objeto nada mais é do que o concreto, né? Uma ocorrência real, né? Uma instância, ou seja, o produto, simplesmente o produto. Então, quando eu falo de classe, eu estou falando de um molde. Quando eu falo de objeto, eu estou falando de algo concreto, algo real, ok? Então, eu posso ter, por exemplo, uma classe carro, né? Por que não? Eu posso ter uma classe carro e essa classe carro, ela, deixa eu trocar aqui, pronto, já troquei, pronto, tá aqui. Eu tenho uma classe carro e dentro dessa classe carro eu posso ter alguns objetos. Por exemplo, você pode ter o objeto Fiat, você pode ter o objeto Gol, você pode ter o objeto HB20, pode ter o objeto Fusca, tá certo? Então, classe é algo abstrato, classe é algo genérico. Quando eu passo para a ideia de objeto, eu passo a ideia de começa a ter algo mais concreto, ok?
Então vamos lá, voltando aqui para a nossa aula. Então, a nossa classe, ela tem características que são implementadas por meio de atributos, como por exemplo a gente estava falando de classe carro, né? Então, o carro ele pode ter atributos, ele tem atributos que são inerentes a um carro. Quais são esses atributos? De repente, a cor é um atributo. É, além da cor, o tipo de carro, né? Qual o carro? E você tem também comportamentos. Esses comportamentos que a gente tem, a gente vai ter na verdade a ideia de ação, vai fazer na verdade a função, né? A operação dessa classe. Então, quando eu falo em comportamento, eu estou falando em ação. Essa ação nada mais é do que o que a gente chama de método. Então, mais uma vez, uma classe tem atributos e tem métodos. O que é que são os atributos? São as características inerentes àquela classe. E o que é que são os métodos? Os métodos nada mais são do que as ações que essa classe ela pode fazer. Então, no carro do. No carro. No caso do carro, qual o método que um carro pode ter? Acelerar, passar marcha. Tudo isso são exemplos de métodos. Vamos aqui para um exemplo de uma conta bancária só. Classe. Classe conta bancária. Eu estou criando algo genérico. Quais são os atributos dessa conta bancária, dessa classe conta bancária? São, que eu posso chamar também de variáveis de instância, número da conta, saldo e titular. Toda e qualquer conta bancária tem um número, se eu quiser poder dizer que tem uma agência, né? Mas enfim, a gente também não vai colocar no exemplo todos os atributos possíveis. Tá? Vamos nos ater aqui. Então, conta bancária tem número da conta, saldo e titular. Já os métodos, ou seja, as ações que eu posso ter dentro dessa classe conta bancária. O que é que essa classe pode fazer? Qual o método dela? Ela pode simplesmente fazer depósito, saque ou então ver saldo. Tudo bem? Entenderam a diferença? Quando eu falo de atributo, eu estou falando de características da classe. Quando eu falo de método, eu estou falando de ações que a classe pode executar. Círculo. Uma classe chamada círculo. Qual é a principal característica de um círculo? É o raio. O raio, ele vai definir praticamente tudo do meu círculo. Quais são os métodos, quais são as ações que eu posso ter dentro dessa classe círculo? Eu posso querer, por exemplo, alterar um raio. Eu posso querer, por exemplo, fazer com que o meu programa informe qual o tamanho desse raio. Eu posso calcular o diâmetro do raio, do círculo, da circunferência. Eu posso calcular a área dessa circunferência. Eu posso calcular o comprimento dessa circunferência. E posso querer também não somente calcular, mas eu quero também exibir todos esses dados. Afinal de contas, pode não fazer muito sentido eu simplesmente fazer as contas sem exibir esses dados. Então, essa classe circunferência, essa classe círculo, ela vai ter os atributos, o atributo raio e também os métodos
informar raio, calcular diâmetro, calcular a área, calcular a circunferência e também exibir os dados. Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, vamos aprender aqui a definir a classe. Ó. Primeira coisa que a gente tem que perceber. Eu começo a minha classe pela expressão public class e o nome da classe. Entre as chaves, eu vou ter os atributos e também os métodos, que vão ser armazenados dentro de um arquivo .java, tá? E vai ter o mesmo nome da classe. Então, olha só. Public class, círculo. Perceba que eu defino essa classe e logo de cara estou abrindo um conjunto de chaves. O que é isso? Nada mais é do que a delimitação da minha classe. Tudo que estiver dentro dessas chaves vai fazer parte da classe círculo. Está aqui o nosso atributo, double, private, double, raio. Então, raio é um atributo da classe círculo. Nosso primeiro método, void set raio, que recebe como parâmetro double r. O que é que isso aqui está fazendo? Está simplesmente recebendo o raio e repassando para raio. Tá? Ou seja, está alterando o valor do raio. Um outro método aqui que a gente tem aqui nessa classe é o getRaio. O que ele está fazendo? Retornar o valor do raio. Eu sei que vocês já passaram por isso, mas uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está falando aqui de Java é que no meu caso eu tenho que lembrar que se minha função não tem retorno, eu vou utilizar void. Caso a minha função tenha algum tipo de retorno, eu defino de cara aqui o meu método com o tipo de retorno que ele vai me dar. Então, se vai ser retornado um double, eu digo que getRaio nada mais é do que um double, já prevendo que ele vai retornar um double. Método exibdados, mais um método aqui. Mais um método que não vai retornar nenhum valor. Se não vai retornar nenhum valor, ele é do tipo void, é do tipo vazio. System.out.println, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está nada mais nada menos do que printando o valor do raio. Vamos lá. Eu tenho um material bem bacana aqui que eu separei aqui pra gente poder também analisar. Deixa eu diminuir aqui. Classe motor. Eu já estou definindo aqui uma outra classe, classe motor. Quais são os atributos da classe motor? Marcha e rotação. Tenho também aqui a ideia de um construtor, onde esse construtor ele vai, obviamente, criar outros motores. E tem outros métodos aqui. Sobe marcha, desce marcha e get marcha. Tá? Detalhe, lembra que construtor ele é um tipo especial de método, ok? Então, atributos. O que são atributos? Atributos são variáveis que expressam o estado de um objeto. Podem ser do tipo inteiro, pode ser do tipo booleano, tá? Ou ainda um vetor, tá? Nada impede de ser um vetor. E atributos também podem ser inicializados em sua declaração. Isso a gente já está careca de saber, certo? Vamos lá, o que é método? Métodos são ações que objetos podem executar. Então, podem possuir parâmetros, assim como os atributos, e também qualquer tipo simples, tá? Vamos voltar aqui, nosso material.
Então, nosso método. O método é composto por um modificador de acesso, público ou private, tem um tipo de retorno, void, int, double, etc. Possui o nome do método e o argumento é passado entre parênteses. Nosso exemplo, olha só, nosso método aqui, alterar raio, ele é do tipo vazio, recebe um double. O método informar raio também é do tipo double. Como ele não tem ele não precisa receber nenhum tipo de parâmetro, tá? Mas isso não impede ele de retornar alguma coisa. E void, que vai exibir dados, também não vai receber parâmetro, afinal de contas a única função dele vai ser printar esses valores, tá certo? E aí, galera, cuidado, tá? Declarar mais de uma classe public no mesmo arquivo é um erro de compilação, tá? Porém, eu posso ter vários métodos do tipo public declarados em uma mesma classe. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que arquivos diferentes para classes diferentes. Ok? Eu vou até vamos trocar aqui, vamos se ver. Arquivos diferentes para classes diferentes. Dentro de um mesmo arquivo, eu só posso ter uma única classe, ou seja, eu só posso ter a classe círculo, eu só posso ter a classe motor em arquivos diferentes. Já o método, eu posso criar vários métodos diferentes dentro de uma mesma classe, ok? Isso foi entendido? É tanto que eu posso ter o método acelerar, o método desacelerar, eu posso ter o método sobe marcha, desce marcha, tudo dentro tudo dentro de uma mesma classe. Eu posso inclusive testar, tá certo? Uma classe. Agora detalhe, o arquivo só vai ser executado se por acaso eu tiver um método principal, que é o método main, tá certo? É o método main. Assim como o C++, que inicia da função main, o Java ele também tem a necessidade de utilizar o método main, ok? Então não adianta querer compilar uma classe sozinha. Uma classe sozinha, ela não vai ser compilada, ela vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque ela precisa de um método main para poder funcionar. Para a gente poder usar a classe, a gente vai utilizar o new, certo? O new vai criar uma nova instância de classe, ou seja, vai criar um novo objeto. Com o new, como é que eu vou usar o new? O new eu vou usar com um nome, vou usar new mais o nome da classe mais parênteses. Então, vai ser nome do objeto mais ponto mais o nome do método mais parênteses. Vamos logo aqui, por exemplo, para ficar bem mais claro. Olha só, public class teste círculo, ou seja, estou criando aqui uma classe teste círculo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. Aqui eu tenho uma classe círculo, onde essa classe círculo vai ter os atributos e os métodos, e bem aqui eu tenho a classe teste círculo com o método main, que é de onde nós vamos partir. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? No meu método main, eu estou nada mais, nada menos do que dizendo, olha, C é um objeto da classe círculo. Como C vai ser um objeto da classe círculo, ele não foi criado ainda. Então, como é que eu crio? New círculo. Ponto e vírgula, claro, tá? Não esquece ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou criando um novo objeto da classe círculo. Esse novo objeto se chama C. E aí,
C.ExibeDados. O que é que faz ExibeDados? ExibeDados, ele simplesmente apresenta os dados na tela. Tá? Então, instancia o objeto C do tipo círculo e C.ExibeDados chama o método ExibeDados do objeto C. Tá? As informações adicionais, elas são passadas para o método por meio de parâmetros. Então, se eu quero dar mais valores, eu tenho que passar esses valores por meio de parâmetros. Esses parâmetros, eles são colocados dentro dos parênteses. Então, aqui, por exemplo, set raio, estou passando um novo raio aqui por meio de parâmetros. Olha só, dentro dos parênteses. E raio vai receber raio. Ou seja, quando eu for utilizar o set raio, eu vou apresentar um novo raio alterando o raio que eu tinha originalmente. Então, olha só. Estou aqui novamente no meu método main. No meu método main, eu estou criando um novo círculo. E nesse exato momento, eu estou alterando o raio do meu círculo e dizendo que o raio do meu círculo agora tem valor igual a 5. Dessa forma aqui, na hora que eu for exibir os dados, os valores serão todos alterados. E como vocês podem ver, ó, eu estou chamando o método, passando o valor 5 como sendo um parâmetro. Você tem variáveis distância, você tem variáveis locais. Né? Qual é a diferença? Quando eu tenho atributos ou variáveis de distância, essas variáveis são declaradas na declaração da classe. Cada objeto, ou seja, cada instância da classe tem uma instância separada da variável e existe enquanto o objeto existir, antes e depois de chamada aos métodos. Né? Já as variáveis locais, elas são declaradas no corpo do método, só podem ser utilizadas nesse método e só existem durante a execução do método. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto o método estiver rodando, essa variável local ela vai existir. Já esses atributos, os atributos, eles existem pelo simples fato da classe existir. Ok? Então vamos lá. Raio. Raio é uma variável de instância, ou seja, é uma variável que ela já pertence à própria classe, que é o círculo. Então, cada objeto do tipo círculo tem seu próprio raio. Então, eu posso criar objetos diferentes, ou seja, círculos diferentes. Eu posso chamar um círculo de C, new círculo. Posso dizer que D recebe new círculo e por aí vai. E cada círculo desse vai ter seu próprio raio. Então, pela prática de encapsulamento, né, de orientação a objeto, atributos são privados, né, então somente o próprio objeto pode vê-lo. Dessa forma, eu tenho justamente que cada círculo vai ter seu próprio raio, justamente pela ideia de encapsulamento. Métodos públicos são nada mais nada menos que interface para que os programas acessem atributos privados dos objetos. Para alterar ou ler o seu valor, criamos os métodos públicos set e get, né, de tal forma que eu não consigo alterar sem utilizar o set e o get. Então, o encapsulamento é uma das principais características da programação orientada a objeto. Envolve dados e funções numa única estrutura, que nada mais é do que objeto, e permite a ocultação de informações, né, ou seja, da visibilidade dos modificadores de acesso, além da comunicação por meio de uma interface pública, que no caso é a conta bancária, né, no nosso exemplo da classe conta bancária, e o círculo, no caso do exemplo do círculo. Se eu for falar do carro também, né, seria o carro.
Então, você tem a comunicação por meio de interfaces públicas, deixando os atributos privados. Então, você tem essa conversa entre os atributos, né, entre o objeto e a classe, e o método, sem precisar ficar alterando diretamente, o que isso nos dá uma grande vantagem, principalmente em questão de segurança, né? Alguns modificadores de acesso, você usa public de uma forma geral, que são métodos públicos de interface com o cliente, e o private, que nada mais são do que métodos ou atributos não acessíveis fora da classe. E aí fica uma dica, tá, pessoal? Todas as variáveis de instância, elas devem ser private, ou seja, elas não devem ser acessíveis fora da classe. Isso é uma questão de segurança. Vamos lá. O método set e o método get. Perceba que o método set e o método get, como eu falei para vocês, olha só, eles são públicos. Por que são públicos? É a nossa forma segura de mudar a variável, sem mexer com o atributo, porque o atributo ele deve ser privado. Então, public void, set raio, passando o raio como parâmetro, o raio recebe raio. Lembrando que esse raio nada mais é do que o raio da classe, por isso eu posso fazer simplesmente raio recebe R. Tá? Esse R aqui, ele é declarado dentro do método, então ele vai existir somente dentro do método, de tal forma que depois ele deixa de existir quando o método quando o método é encerrado, tá? Ele só vai existir dentro do método. Já o método informar raio, ele também é um método público, ele é um método que vai dar acesso público, ele vai fazer uma alteração e ele tem um retorno, ele tem uma função que é retornar simplesmente o raio. Então, tá aí, variável de distância, como eu falei para vocês, o método set, que vai alterar o raio, e o método get, que vai simplesmente informar o raio. Tá? Então, uma boa prática de programação é listar os atributos de uma classe antes de declarar os métodos da classe. Então, ao ler o código, você vê os nomes e tipos das variáveis antes mesmo de usá-los. É possível listar os campos da classe em qualquer lugar na classe, fora dos métodos, mas essa dispersão tende a resultar em um código de difícil leitura. Então, como assim? Pessoal, a gente sabe que o código ele tem que ser legível, primeiro de tudo. Geralmente quando você, apesar de programador às vezes ser uma profissão meio solitária, geralmente é você e o computador, mas vocês há de convir comigo que muitas vezes nós trabalhamos para uma equipe. Se nós trabalhamos para uma equipe, existem procedimentos, principalmente de boas práticas, para poder declarar esses métodos. Né? Então, se por acaso a gente não utiliza essas boas práticas, a gente pode estar tornando a vida do projeto, né, um pouco mais difícil, tá bom? Então, coloca os atributos no início do código, define de cara todos os atributos para depois definir quais são os métodos. Afinal de contas, quando você cria uma classe, você já imagina quais são as características dessa classe. Lembra que classe é uma abstração. Se por acaso, em outro momento, você não for utilizar o atributo, você já tem a lista de atributos, você facilmente consegue retirar ali um atributo. Tá certo? Mas primeiro define os atributos. Os atributos quer queira ou quer não queira são variáveis. Tá? Então, define primeiro os atributos para depois definir os métodos. Ok? Vamos lá. Então, por que encapsular e ocultar? Então, primeiro, criamos classes para clientes. Essas classes,
elas acabam entrando em reuso, ok? Quer queira, quer não queira, você quer que seu código ele seja reutilizável, capacidade de usar sem conhecer os detalhes internos, o, o cliente, o cliente, por assim dizer, ele vai praticamente precisar utilizar o método, ele vai alterar alguma coisa, vai exibir alguma coisa, basicamente. As alterações na implementação não afetam o cliente, tá? Então você não tem necessidade de afetar o cliente na hora da implementação. A garantia de acesso seguro aos dados, afinal de contas, os atributos eles são privados e vão ser alterados por meio de métodos específicos, que esses métodos sim são públicos. E, por exemplo, eu posso checar se tem um círculo negativo, né? Supondo que não, o próprio método set, por exemplo, ele pode verificar essa possibilidade. Então aqui, dentro do método alterar raio, né, que é o set raio, eu posso fazer uma checagem. Se raio é menor do que zero, faço o quê? O raio não pode ser negativo. Caso contrário, né, else, se não, raio recebe R. Então, um exercício que você pode fazer, você pode parar o vídeo um pouquinho e tentar fazer esse exercício, tá bom? Então, eu sugiro usar o Eclipse, tá bom? Eu gosto de usar o Eclipse, caso você prefira outro, tudo bem. Então, definir o atributo raio e criar aqui os métodos, né? Ou seja, as ações, as tarefas, alternar em forma raio. E complementar, calcular diâmetro, calcular área, calcular circunferência, ok? Eu vou continuar aqui, essa atividade ela foi feita aqui durante o slide, ok? Então, eu sugiro que separe a aula e tente fazer você mesmo. Mas, caso contrário, não se preocupe que a gente vai fazer aqui juntos, ok? Então, olha só. Esse daqui é o nosso exibir raio, é o que aparece para a gente ao fim da execução do programa. Né? Dado o raio 5, está aqui o diâmetro, o comprimento da circunferência e a área. Vamos lá. Então, como que eu inicializo atributos de um novo objeto? Não inicializo, né? O valor padrão ele é default. Crio objeto, new, depois uso o método set, e aí por meio do construtor eu vou ter esse novo objeto. O que é um construtor? O construtor nada mais é do que um método especial que ele vai criar, né, vai instanciar novos objetos, assegurando seu estado consistente. Um objeto ele vai inicializar as variáveis da instância, né, de instância, no caso, os atributos da classe. E tem o mesmo nome da classe, tá? O construtor. Perdão, pessoal, eu li errado aqui, mas enfim, vamos lá. O construtor ele tem o objetivo de inicializar as variáveis de instância, ou seja, inicializar o objeto. E tem o mesmo nome da classe. Então, se você tem uma classe chamada motor, o teu construtor vai ter também o nome motor. Se você tem uma classe círculo, tu vai ter um construtor também chamado círculo. Uma boa prática é inicializar as variáveis de instância de uma classe no seu construtor, certo? Então, não necessariamente você vai inicializar por meio da classe. Você vai inicializar por meio do construtor. Então, o Java ele requer um construtor para cada classe. O próprio Java fornecerá um construtor sem argumentos padrão, ou seja, sem nenhum caso nenhum seja fornecido, perdão. E chamados quando a palavra-chave new procede o nome da classe. Então, scanner na entrada recebe new scanner, ou então círculo C recebe new círculo. Então, olha só, olha nessa estrutura aqui com o nosso construtor aqui.
classe círculo, tá aqui a classe, ó. Ela tem um atributo aqui chamado raio, e tá aqui o nosso construtor. Nosso construtor é também público, ó, e vai receber o raio. E automaticamente esse construtor vai chamar o método setRaio. E a gente volta aqui, ó. O objetivo, como eu falei, do construtor é o quê? Inicializar as variáveis de instância. Se tem o objetivo de inicializar as variáveis de instância, como é que eu vou inicializar essa variável? No meu caso aqui é com setRaio. Tá aqui, ó. Não, e o construtor, como é um método especial voltado para criar novas instâncias, ele não apresenta um tipo de retorno, nem mesmo void. O R, ó, um argumento para inicializar o atributo. Vamos lá. Se eu quero criar aqui, ó, vou usar a classe com o construtor. Então, para aqui minha classe teste ciclo, aquela classe lá que a gente estava utilizando, perceba que a gente está construindo esse programa aos poucos. Então, main tá aqui, ó, começa com o método main, círculo C, ou seja, já sabe que eu estou criando aqui um objeto que vai ser do tipo círculo. Se ele vai ser do tipo círculo, então é novo círculo 5. Esse círculo 5 aqui, ó, o que é? Nada mais é do que eu utilizando o meu construtor, tá aqui, ó, círculo recebe double R. Então, círculo está recebendo 5. Eu estou utilizando o meu construtor para nada mais nada menos do que criar o meu novo objeto C, que é um novo círculo. C.exibe dados, e vai exibir os dados por esse valor padrão aqui de 5. E C7.raio, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando o raio que antes era 5 para 15 por meio do meu método setRaio e novamente utilizando o método exibe dados. Vamos lá, continuando, ó. Então tá aqui. Tá aqui a minha saída, ó, minha exibição. 5, 10, 31.42, 78,54. Isso é para o raio igual a 5. Para o raio igual a 15, eu vou ter o quê? 30, 94.25, 706.86, ou seja, eu estou alterando o raio durante a execução. Bom, então tá aqui a minha classe círculo. Agora ela completinha para que a gente possa ver de forma mais ampla. A minha classe círculo, que tem o atributo raio, que tem um método que é um construtor public, que ele não tem um tipo específico. Construtor, lembra, não tem tipo específico. Public círculo, que vai receber via parâmetro o raio, que é o do tipo double. Esse construtor ele vai setar o raio, né, pelo meio da função setRaio. A função setRaio, né, o método setRaio, ele é também declarado aqui embaixo, ó, public void, void porque não retorna, setRaio, o que é que ele faz? Verifica se o raio é negativo. Se o raio não for negativo, ele vai atribuir raio, né, o R a raio. Quem é raio? Raio é o atributo da classe raio, ou da classe círculo. GetRaio vai simplesmente retornar o raio.
Ó, só um detalhe, ó. O método ele vai alterar o atributo com segurança, ó, que é o que a gente faz com a ideia de encapsulamento. E aí, olha só. Aqui eu já tenho um outro método que a gente não tinha sido apresentado ainda. Eu estou criando um método chamado diâmetro. Esse método, o que é que ele faz? Ele retorna o diâmetro, que é o diâmetro duas vezes o raio. Outro método aqui, outra ação, qual é? É área. O que é que ele faz? Ele retorna a área do círculo. Né? O que é a área do círculo? Pi vezes R ao quadrado. No Java, mathpi é o valor do pi, né? 3,14. Outro método, circunferência, que ele calcula aqui o comprimento da circunferência, que é 2πr. E, por fim, exibe dados, que faz aquela apresentação que a gente viu, que tem aqui o system.out.printf, e vai apresentar todos os dados. Então, devolve o diâmetro, devolve a área, circunferência. Tudo isso aqui são métodos sem parâmetros, tá? Sem parâmetros, claro. Lembra que cada objeto tem seu raio, então ele vai acessar o raio da classe. Tá? Então não tem a necessidade do parâmetro, que, claro, quando se trata de programação orientada a objetos, isso é ótimo. E também, visibilidade também não precisa de parâmetros. E daí, as chaves, né, encerrando a classe. Utilizando aqui a nossa classe, né, teste círculo, main, que é por onde a gente começa, mais uma vez, olha só, criando um novo círculo, ok? Só vou mostrar aqui mais um exemplo para vocês, para a gente poder encerrar. Olha só. Ó, motor, nesse caso aqui, ó. Classe motor, int, marcha, void, que já é o quê? Que já é um método. Muda marcha também é método. Get marcha também é método. Construtor, public class, motor. Quais são os atributos? Marcha e rotação. Eles são o quê? São atributos? São. Então são o quê? Privados. Quem é que vai ser público? É o método que vai utilizar esses atributos. Então tá aqui, ó, public motor. Detalhe, cadê o construtor? Tá aqui, ó, public motor é o construtor. Aqui, ó, public class, carro, a classe carro. Quem é o construtor? Public carro. Como é que eu sei que é o construtor? Não tem o tipo. Ok? Herança, vamos falar um pouquinho de herança aqui, para a gente poder encerrar a aula. Então, para declarar uma classe que deriva, que é derivada de outra classe, a gente vai utilizar o extends. Né? Uma subclasse enxerga tudo que não foi declarado como private, né, na superclasse. Então, olha só, public class, carro, quais são os atributos de carro? Velocidade. Né? E você tem também aqui o método get velocidade. Eu quero então criar uma nova classe que vai herdar, né, vai ter como herança os atributos de carro. Então, o nome dessa classe é Fórmula 1. Quando eu uso a palavra extends, ele vai simplesmente herdar todos os atributos de carro. Quais são? Velocidade. Certo? Então, se tentasse acessar diretamente o atributo velocidade, ocorreria um erro. Né? Então, vou usar o que aqui? Ó, get velocidade. O get
velocidade, ele pode ser usado por quê? Porque ele é um método da classe carro. Se eu fosse usar get velocidade sem utilizar o extends, não ia funcionar. Por que não ia funcionar? Porque eu não tenho get velocidade dentro da classe Fórmula 1. Eu só tenho get velocidade dentro da classe carro. Então, para poder utilizar get velocidade, eu utilizo o extends carro. Para quê? Para que Fórmula 1 ele venha a herdar os atributos e métodos da classe carro. Ok? Então, galera, vamos lá. Vou encerrar a aula por aqui. Eu tenho certeza que teria mais coisa para dizer, mas se fosse continuar aqui a aula ia ficar muito longa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Se cuidem, peguem os códigos, testem os códigos, baixem o Eclipse. Não, eu tenho certeza que vocês devem ter o Eclipse ou o IDE instalado. Tá bom? Então, vamos juntos nessa quarentena. Qualquer coisa, tirem dúvidas lá no fórum. Participem, falem com os tutores, que vai dar tudo certo, tá bom? Forte abraço e fique em casa. Valeu!